criação do Museu do Lápis se deu em decorrência de uma sucessão de fatores. Um dos primeiros, sem dúvida alguma, foi a situação vivida mundialmente a partir do ano de 2020, que mudou radicalmente a vida de muitos de nós. Entre muitos fatores, o período vem sendo marcado por perdas e mudanças, mas também proporcionou e proporciona experimentarmos novas possibilidades, principalmente de comunicação. Acessamos mais e novas tecnologias, utilizamos novos modelos de sermos, novas perspectivas. Entre outras questões, refletimos também sobre o nosso passado, nosso presente e qual será o nosso futuro. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, que essas questões não podem ser generalizadas. Infelizmente, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de, por exemplo, praticar essa nova forma de comunicação ou tiveram acesso a recursos digitais ou até mesmo equipamentos. Quando eu penso a respeito do museu e faço o retrocesso da história de criação do Museu do Lápis, eu visito um pouco cada um dos fatores que nos fizeram chegar a esse momento, esse agora. Eu não dou conta de apresentar todos esses fatores, mas eu destaquei alguns como, por exemplo, lá atrás, entre março e abril do ano de 2020, logo que foi decretado o isolamento social na cidade do Rio de Janeiro, eu iniciei uma pesquisa registro sobre quais e de que maneiras os museus e equipamentos culturais estavam socializando informações no viés digital. E as coisas foram acontecendo, uma foi levando a outra. Nesse período, eu participei de muitos cursos com foco em questões referentes à memória social, memória afetiva, inventários participativos, patrimônio, entre outros. Eu tive que apresentar 2 projetos, um de formação de uma equipe e o outro, um projeto de socialização de uma determinada memória coletiva. Eu disse que foram vários fatores para a criação do Museu do Lápis, né? Nesse meio tempo, eu fui convidada por 2 vezes para integrar as aulas remotas de desenho de observação de uma turma do 9º ano de uma determinada escola. Da primeira vez, eu desenvolvi com essa turma a temática Arte por Correspondência. Isso porque eu tenho uma produção voltada a esse tema. Já na segunda vez, eu e o professor fizemos uma releitura do projeto Um Museu em Minha Casa. Dessa vez, visitando as escolas. Ao invés da proposição de gravação de um vídeo narrando as memórias afetivas de determinado objeto selecionado no ambiente domiciliar do participante, nós pedimos aos alunos que selecionassem o objeto, mas apresentassem como resultado o desenho de observação deste objeto. Durante a apresentação dos produtos gerados pelos alunos, uma das alunas justificou que não coloriu seu produto porque não dispunha de ferramentas. Na tentativa de apresentar outras possibilidades criativas, eu pedi a palavra e comentei que, de posse de um único lápis grafite, aquele que ela havia usado para fazer o desenho, ela poderia também obter tons que iam do branco ao preto, incluindo muitas variações de cinza, ou se fazer valer de conceitos como luz e sombra. A primeira semente de criação do Museu do Lápis havia sido plantada. Desde aquele dia, eu fiquei pensando no que a aluna falou, mas eu gostei da ideia de desenvolver uma discussão crítica sobre as possibilidades geradas pelo lápis. A partir dali, eu iniciei uma pesquisa sobre o tema lápis. Quais artistas o utilizavam como suporte, os processos de fabricação do lápis, as fábricas, os colecionadores, tipos de lápis, a história do lápis, a história do primeiro lápis, narrativas do lápis espacial, entre tantas outras. E foi naquele dia que eu defini o nome do projeto de pesquisa que estava iniciando, Museu do Lápis. Eu esqueci de comentar uma coisa. Detalhe, por ser um museu que ocupa um espaço digital, eu opto, em muitos momentos, colocar o E- antes da palavra museu, para rapidamente haver a compreensão e identificação que esse não é um museu geolocalizado. Não ainda! No dia seguinte, eu e minha irmã passamos o dia desenvolvendo a logo do museu,
para vincular as redes sociais e começamos a publicar as nossas descobertas, certas de que outros entusiastas do tema iriam sugerir questões, compartilhar saberes, colecionadores disponibilizariam suas coleções e não é que foi o que aconteceu? Muitos apaixonados por lápis também entraram em contato para compartilharem suas narrativas a respeito desse objeto extraordinário, que nós julgamos que em nossa sociedade não tem um lugar de destaque e a merecida valorização que cabe a ele. Pronto, sem perceber, eu havia encontrado um projeto para desenvolver e expressar toda a minha criatividade e quereres. Minha pretensão inicial era apenas montar um repositório para mostrar principalmente aos mais jovens, como os alunos do 9º ano, todo o potencial de um único lápis, mas o projeto foi além. Os passos seguintes de atuação do Museu do Lápis, isso você confere no próximo episódio. Eu sou a Natasha Chesney-Locke, uma apaixonada e colecionadora de lápis de museus e de narrativas afetivas sobre o lápis, além de idealizadora do Museu do Lápis. Sou Ximênia Chesney-Locke, também apaixonada, também colecionadora de lápis de museus e de narrativas afetivas sobre o lápis, além de co-idealizadora do Museu do Lápis.